Bom dia, meus irmãos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo possa estar com você na sua vida. Convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Malaquias, capítulo 1. Quero de maneira especial também saudar você que nos assiste pelas redes sociais da comunidade, pelo Facebook, pelo Instagram, pelo YouTube. Também você que está nos assistindo, ou melhor, nos ouvindo, pela rádio Piraberaba FM. Que Deus esteja te abençoando também na sua casa. Você está na sua casa, está em outro lugar, mas está aqui conosco em espírito de culto, em espírito de adoração. Livro de Malaquias, o último livro do Antigo Testamento, capítulo 1. Vamos falar hoje sobre bênção e maldição. Tema do culto de hoje é a primeira maldição que pode assolar as nossas vidas e a nossa igreja, que é um culto sem alma. E o versículo 6 começa dizendo: Filho, honra o seu pai, e o servo e o seu senhor. Se eu sou o pai, onde está a honra que me é devida? Se eu sou o Senhor, onde está o temor que me devem? Pergunta o Senhor dos exércitos a vocês, sacerdotes: são vocês que desprezam o meu nome? Mas vocês perguntam: de que maneira temos desprezado o seu nome? Trazendo comida impura ao altar. E mesmo assim ainda perguntam: de que maneira desonramos? Ao dizerem que a mesa do Senhor é desprezível. Na hora que trazem animais cegos para sacrificar, vocês não veem mal algum. Na hora que trazem animais aleijados e doentes como oferta, também não veem mal nenhum. Tentem oferecê-los de presente ao governador. Será que ele se alegrará de vocês? Será que ele os atenderá? Pergunta o Senhor dos Exércitos. Versículo 9. Agora, sacerdotes, tentem apaziguar Deus, para que tenha compaixão de nós. Será que com esse tipo de oferta os atenderá? Pergunta o Senhor dos Exércitos. Se um de vocês fechassem as portas do templo, assim, ao menos, não acenderiam o fogo do meu altar inutilmente. Não tenho prazer em vocês, diz o Senhor dos Exércitos, e não aceitarei as suas ofertas, pois do Oriente ao Ocidente, grande é o meu nome entre as nações. Em toda parte, incenso é queimado e ofertas puras são trazidas ao meu nome. Porque grande é o meu nome entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Versículo 12. Mas vocês o profanaram, ao dizerem que a mesa do Senhor é imunda, e que a sua comida é desprezível. E ainda dizem: que canseira. Riem dela com desprezo, diz o Senhor dos Exércitos. Quando vocês trazem animais roubados, aleijados e doentes e os oferecem em sacrifício, deveria eu aceitá-los de suas mãos? Pergunta o Senhor. Versículo 14. Maldito seja o enganador que, tendo no rebanho um macho sem defeito, promete oferecê-lo e depois sacrifica para mim um animal defeituoso, diz o Senhor dos Exércitos. Pois eu sou o grande rei e o meu nome é temido entre as nações. Querido amado Deus, queremos invocar a tua presença em nosso meio, neste momento de culto, pedindo ao Pai que pela tua palavra sejamos nesta manhã edificados e que possamos dar a ti o nosso louvor, a nossa adoração. Amém. Bênção ou maldição? Qual é a sua escolha? Por que esse tema? Pastor Carlos comentou no início do culto por causa das bênçãos ou maldições, das 4 maldições da verdade que assolavam a igreja de Israel, e como elas podem ser alteradas em bênçãos para nossas vidas, e depende de nós essa escolha. Essas 4 maldições, elas tinham as suas raízes no ceticismo do povo de Israel, ou na indiferença. O que é isso? Muitos nem criam naquilo, muitos nem criam naquela adoração, naquela celebração a Deus. E muitos outros criam, mas
faziam por fazer, eram indiferentes, podia ser de qualquer maneira. E o objetivo de Malaquias nessa carta, o único objetivo dele, é fazer com que o povo de Israel encontre a cura na sua adoração através do arrependimento. O povo de Israel precisa se arrepender. Malaquias é o último livro do Antigo Testamento, mas ele é conterrâneo, ele é da mesma época, contemporâneo e conterrâneo de Esdras e Neemias, que estão lá logo depois de Crônicas. E os três trazem e vivem um momento em que a igreja e a cidade de Jerusalém está destruída. Eles estão voltando do exílio babilônico, mas a destruição não é apenas uma destruição estrutural, a destruição também é uma destruição espiritual. Então os três trazem palavras direcionadas ao povo de Deus, chamando eles a uma cura, a uma restauração espiritual da igreja. Por exemplo, Esdras procura na sua carta mostrar que Deus tem o controle de todas as coisas, que Deus cuida do seu povo e que Deus traz salvação ao seu povo. Neemias traz em sua carta o despertar e a perspectiva de que tudo é possível se nós confiarmos em Deus. Tudo é possível. E Malaquias, que tem a tradução do seu nome, Malaquias significa um mensageiro. Existem até alguns autores que pensam que pode ser que não houvesse um Malaquias, talvez fosse Esdras escrevendo essa carta, mas a grande certeza é que Malaquias de fato tem uma mensagem, um mensageiro, tem algo para nos trazer. E esse mensageiro, Malaquias, ele traz na sua carta a mensagem do amor de Deus, através do arrependimento. O quanto Deus nos ama, e por isso Ele nos oferece a possibilidade de um arrependimento. Porque afinal de contas, como Paulo também diz no Novo Testamento, em Romanos, o salário do pecado é a morte. E o povo de Israel, mesmo celebrando a Deus de maneira impura, indigna, o povo de Israel está caminhando para a morte eterna. E o que Malaquias quer oferecer de Deus é o que Jesus ofereceu, mas Deus já oferecia ao Antigo Testamento a possibilidade de um arrependimento, de uma mudança de vida. Porque o salário do pecado é a morte, mas o presente de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Isso também era para o povo de Israel. O povo de Israel também merecia e tinha o direito, e Deus oferecia a eles o perdão dos seus pecados, voltar-se a andar. E esse era o objetivo de Malaquias. E não apenas para a igreja judia do ano de 430 a.C., mas é também para a igreja de hoje, é para os presbíteros de hoje, é para os sacerdotes de hoje, é para os líderes de hoje, é para a igreja de hoje. Essa palavra, ela também é para você. E a primeira maldição, como nós temos visto, que é a que nós queremos estudar hoje, é a maldição do culto sem alma. Um culto vazio, um culto mecânico, um culto tradicional, um culto feito por fazer, tradicional não, mas tradicionalista, sem colocar a sua vida, sem colocar os seus sentimentos, sem colocar as suas emoções, sem de fato exaltar a Deus. Um culto, também dito por alguns, um culto frio. E isso é algo que estava destruindo a igreja. E eu quero trazer algumas questões introdutórias, que nós precisamos ver aqui, para entender o contexto. Depois vamos desenvolver em outras questões, mas eu quero trazer 5 questões introdutórias. A primeira está no versículo 6, como era este culto? Versículo 6 nos diz que era um culto, ele usa ali o exemplo do pai. Assim como um filho desonra o pai, e é triste, é algo destrutível quando um filho desonra o pai com suas atitudes, com sua vida. Assim estava sendo o povo de Israel, e assim somos nós quando viemos à igreja, mas não celebramos um culto com a nossa alma, não nos entregamos a esse culto. Nós estamos desonrando o nosso Pai, que é Deus. Assim era aquela igreja, ela estava desonrando o Pai. A segunda questão introdutória, versículo 8,
diz que, aliás, diz não, ele faz uma pergunta: será que nós nos dedicamos ao culto assim como nós dedicamos ao nosso serviço? Ele diz ali: este novilho, essa ovelha que vocês trazem para a igreja, será que vocês iam dar para o governador? Porque quando eles queriam alguma causa do governador, eles chegavam com uma oferta, davam ao governador e diziam: por favor, atende as minhas súplicas. E o governador, então, ele, olhando aquele animal manco, cego, doente, será que ele ia atender o pedido do povo? E se nós olharmos para nós podemos pensar: será que nós nos dedicamos para as coisas de Deus, assim como dedicamos para as coisas desse mundo, como o serviço, em relação à nossa regularidade? Será que nós temos um compromisso de regularidade na programação, na vida em comunhão com os irmãos, naquilo que diz respeito a envolvimento? Será que nós nos envolvemos com as coisas de Deus assim como nos envolvemos com aquilo que não é religioso, não é da vida de igreja? Será que nós servimos a Deus assim como procuramos servir no serviço onde queremos melhorar, crescer, ter um cargo maior? Esse é um questionamento que nós temos que fazer, e não na perspectiva de dizer: eu vou me dedicar menos ao serviço, porque daí você vai ficar desempregado. A perspectiva é dizer: eu vou me envolver com Deus da mesma forma ou mais, porque ali está o meu maior tesouro, porque ali está aquilo que eu levo para a eternidade. A terceira questão introdutória está no versículo 12, parte A. Que canseira! Os sacerdotes dizem: que canseira! Será que nós viemos para a igreja pensando a mesma coisa? Ai, domingo de manhã, ai, que canseira, ir lá no culto, ficar ouvindo o pastor pregar, todo domingo, que chatice. Será que nós viemos no culto nessa perspectiva? Pensando: é muito chato, é muito cansativo, mas fazer o quê? Temos que ir, faz parte da sociedade, não é mesmo? A gente tem que ir num culto, né? A gente precisa achar algum lugar para ir. Todo mundo vai, então eu vou. É chato, mas eu vou. Será que essa é a perspectiva? Assim era a igreja dos judeus naquela época. Eles achavam cansativo, achavam chato, achavam maçante, achavam uma perca de tempo. E a segunda parte do versículo 12 fala-se então das ofertas. E ele questiona várias vezes aqui as ofertas, mas na segunda parte do versículo 12, ele fala, vocês trazem comida, versículo 13, tá? Ele diz assim: vocês trazem animais roubados, aleijados e doentes, e oferecem sacrifício, vocês acham que eu devia aceitá-los? A quarta questão introdutória é: como têm sido as nossas ofertas a Deus? Nós temos ofertado a Deus o mínimo daquilo que podemos ou o máximo daquilo que podemos? Nós damos o mínimo daquilo tudo que temos, ou nós damos o máximo daquilo que nós poderíamos dar a Ele? Porque ali eles traziam o pior do seu rebanho, quando não roubavam para ofertar a Deus. Eles davam o mínimo. E algumas pessoas olham e dizem: não, mas Israel, isso aqui é Antigo Testamento, nada tem a ver com o Novo Testamento. Mas o que Jesus Cristo nos diz quando tem aquela viúva que coloca umas moedinhas na oferta? E umas pessoas abastadas de dinheiro dizem: olha ali, colocou 2 moedas de R$1. Coitadinha dela, eu pus 50. E Jesus Cristo olha e fala: o dinheiro que você pôs é o mínimo do que você podia pôr. Mas aquela viúva pôs tudo o que ela tinha. E Jesus Cristo olha para eles e diz: realmente, quem vocês acham que está agradando a Deus? Não tem a ver com valor, tem a ver com atitude. E aí nós temos que nos perguntar também se as nossas ofertas têm sido o mínimo, aquilo que nós fazemos, isso está sobrando, ou nós damos o máximo que nós podemos. Uma vez eu vi um pastor falando sobre oferta e coleta. Porque eu não sei se aqui já teve, mas teve uma época que as pessoas falavam muito: vamos passar a coleta. E um pastor falou assim: coleta é quando depois do almoço eu junto os ossos e vou dar para o meu cachorro a sobra. Eu pego, coleto o que sobrou e dou para o meu cachorro. Oferta
é quando eu pego um pedaço de bife e ofereço a Ele. Nós ofertamos a Deus, damos aquilo que nós temos de melhor, ou nós damos apenas a coleta, aquilo que nos sobra? Esse é o questionamento aqui. E a quinta e última questão introdutória é versículo 10. Eu pulei o versículo 10 e deixei para o final, porque esse é um daqueles versículos que mais me impactam. Aconteceu com Noé, quando Deus disse que se arrependeu de ter feito o homem, e aqui no versículo 10, Deus diz que seria melhor fechar a igreja. Seria melhor fechar a igreja do que celebrar um culto sem alma. Seria melhor fechar a igreja do que celebrar um culto mecânico, do que celebrar um culto frio. Ou como diz ali, seria melhor fechar a igreja do que ligar o fogo de maneira indigna no altar. E Martim Lutero nos fala, com base neste texto, para a nossa vida, uma aplicação pessoal para as nossas vidas. Martim Lutero diz que é melhor abster-se de orar do que orar de maneira nociva. Melhor não orar do que orar de um modo que nos prejudica. São palavras de Martim Lutero. Queridos, isso são 5 questões introdutórias para entendermos a realidade da igreja naquela época. Eu poderia aqui desenvolver e fazer uma grande pregação sobre esses tópicos, mas o que eu quero trazer para vocês hoje não é o que é um culto sem alma. Eu quero trazer para vocês hoje o outro lado. Como celebrar um culto com a alma. Como celebrar um culto com a alma? Nós precisamos entender todo esse contexto, mas eu quero dizer o que precisamos fazer. Como podemos celebrar a Deus um culto que agrade ao Senhor? E aí eu queria começar citando o Salmo 51, versículo 17, que diz: os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado. Um coração quebrantado e contrito a Deus não desprezarás. O que é um culto que agrada a Deus? Um culto com o coração quebrantado. Porque um coração quebrantado e contrito não será desprezado por Deus. E aí existem 3 atitudes, 3 momentos, 3 pontos especiais que nós temos dentro do culto, que podem fazer toda a diferença na hora em que nós cultuamos a Deus. O primeiro deles é a confissão. Quando nós nos deparamos com o nosso pecado e confessamos a Deus o nosso pecado, e queridos, a confissão de pecados, desde sempre, faz parte da adoração de Deus. Antigo e Novo Testamento, toda a palavra de Deus, a parte da confissão é importante, é o momento em que nós olhamos para dentro de nós, e não é as pessoas me olhando, não é o que eu preciso demonstrar para as pessoas, não são as máscaras espirituais que eu preciso colocar, sou eu olhando para dentro de mim mesmo e me perguntando como está a minha vida espiritual, como está a minha vida espiritual, é uma autorreflexão, como eu estou diante de Deus. Antes eu falei que Cristo quer nos presentear com o perdão dos pecados, está lá em Romanos, Paulo fala isso. Mas para que isso aconteça, meus amados, é preciso que nós tenhamos uma reflexão e um arrependimento, que a gente reflita sobre os nossos erros e essa reflexão traga um verdadeiro arrependimento. Só aí, só nesse momento, nós vamos conseguir trazer uma confissão genuína para Deus. Muitos cristãos, muitas pessoas confessam seus pecados, mas eles não necessariamente se arrependem de ter pecado, mas eles se arrependem por ter, talvez, como se tivessem sido pegos. Eu vou confessar o meu pecado porque Deus sabe e Deus viu, mas não necessariamente por se arrepender. Vou dar um exemplo para vocês. Como uma pessoa corrupta, alguém que sonega, alguém que comete uma corrupção, alguém que recebe um suborno, e de repente essa pessoa é descoberta, e a mídia cai em cima dessa pessoa, é corrupto, roubou, desviou verba, e aquela pessoa vai na televisão toda abatida,
não faz nem a barba, procura se demonstrar perdedora, fraca. Ela olha para a TV e diz: eu me arrependo tanto, eu errei, eu fiz o que era errado, mas agora eu vou tentar ajudar, vou delatar, fazer uma delação. E aí nós olhamos para aquela pessoa e nós vemos o quê? Nós vemos que ela não está arrependida de ter roubado dinheiro, ela está arrependida de ter sido pega. Ela está arrependida de repente parar e olhar e pensar: nossa, se eu tivesse roubado menos, talvez eles não iam me achar, ou iam se preocupar com o outro, ou se eu tivesse feito dessa maneira, eu não ia estar nessa situação agora. Agora todo mundo sabe, está todo mundo comentando nas mídias sociais, está todo mundo falando mal de mim, os meus amigos, minha família está com vergonha, vou ter que passar por um processo. Eu me arrependi de ter sido pega, não necessariamente por ter roubado, ter desviado dinheiro. E muitas vezes, nós cristãos, confessamos o nosso pecado, não necessariamente porque nós nos arrependemos de ter pecado, mas nós nos arrependemos de termos sido pegos por Deus. A gente chega na igreja, o pastor chama para a confissão, e a gente pensa: Deus vê todas as coisas. Eu já aprendo isso no culto infantil, Deus está em todos os lugares, não tem como escapar de Deus, então eu vou confessar o pecado para Deus, porque afinal de contas Ele já sabe dos meus pecados e das minhas falhas. E fazer isso, queridos, é como ofertar para Deus uma ovelha cega. É como ofertar a Deus uma ovelha cega, porque nós não estamos olhando para dentro de nós e refletindo sobre os nossos erros, refletindo sobre as consequências dos nossos pecados. Mas se o pecado nos incomoda, se o pecado está trazendo dentro de nós uma angústia: eu fiz está errado, o que eu fiz eu não gosto, o que eu fiz não tenho prazer, fiz por causa da minha carne, fiz por causa da minha fraqueza, mas isso me incomoda, isso não me traz prazer. E a partir do momento que eu olho para isso e aí confesso o meu pecado, aí nós estamos oferecendo uma ovelha sadia, porque nós estamos entendendo que somos pecadores e que o pecado faz mal e que nós carecemos da graça e da misericórdia de Deus. Nós não estamos arrependidos porque alguém descobriu o meu pecado, estamos arrependidos por ter pecado. E eu olho entre eu e Deus, eu olho para mim e vejo: nossa, eu não devia ter feito isso. E isso é o que Deus espera de nós no culto, essa reflexão interior, e que nós mesmos percebemos que precisamos da misericórdia de Deus. Se fizermos isso, estaremos ofertando a Deus uma ovelha sadia. Primeiro momento importante, o momento de confissão. Segundo momento importante do nosso culto a Deus é o momento de adoração a Deus. Momento que somos chamados a adorar a Deus. E para entendermos um pouquinho melhor o valor da adoração, que são as canções que fazemos a Deus, que são as orações que fazemos a Deus, que é a reverência que nós fazemos a Deus. Para entendermos um pouquinho mais a importância e o valor da adoração, nós precisamos entender que adorar é declarar de forma poética, cantada, face a face com Deus, o quanto Ele é importante para você. É declarar de forma poética, cantada, olhando face a face a Deus, e declarar o quanto Ele é importante para você. É como você fazer uma declaração de amor para uma pessoa. Você olha nos olhos da pessoa e diz: eu te amo, você é especial para mim. Essa é a maior declaração de amor que você vai fazer para outra pessoa, não é mesmo? Se você pegar ali um cartão romântico e falar para a pessoa: no meio de flores de cores sem par, procura uma flor com a qual comparar sua vida, virtude, sua graça, seu jeito, meu amor, você é o amor perfeito, te amo. E virar as costas, o que a pessoa vai dizer? Você não me ama, você não olhou nos meus olhos, você não expressou carinho, gentileza. Mas se em vez desse cartão você simplesmente olhar para dizer para a pessoa que está perto de você: eu te amo, a
a pessoa vai pegar e dizer: eu também te amo. Obrigado. Isso pode ser marido e mulher, namorados, pode ser entre irmãos. Dizer: irmão, você é importante para mim. A pessoa vai saber que ela é importante, porque você olhou para ela, você falou para ela. Adoração é isso, é declarar através das canções, através das palavras, através das orações, face a face com Deus, como quem está na sua frente, dizer: Senhor, Tu és grande, Tu és digno, Tu és maravilhoso, Tu és exaltado, Tu és importante para mim. Isso é adoração. E é essa magnitude que nós somos chamados a praticar na hora em que nós adoramos a Deus. E também somos chamados a refletir: será que temos orado e adorado a Deus dessa maneira? Quando somos dirigidos em louvor, quando somos dirigidos em adoração, nós temos adorado a Deus desta maneira? Essa é uma reflexão que precisamos fazer. Porque se nós não adoramos a Deus dessa maneira, durante a adoração nós estamos entregando para Deus uma ovelha roubada. Uma ovelha roubada porque se nós não colocamos a nossa alma na adoração, as palavras cantadas vão pertencer ao compositor da música. Mas, se nós colocamos o nosso coração, a nossa alma na adoração, se nós colocamos vida naquelas palavras, se nós nos rendemos completamente ao Senhor, aquela música vai sempre ser uma nova canção para o nosso Deus. Mesmo que seja Castelo Forte, escrito por Lutero há mais de 500 anos. Ou quase 500 anos, não sei bem. Mas se nós colocarmos a nossa vida naquela canção, então essa canção vai ser um novo louvor, uma nova adoração a Deus. Então nós vamos estar ofertando a Ele uma ovelha sadia. Segundo aspecto, adoração. Uma confissão, adoração. E o terceiro aspecto importante para fazermos um culto com alma é o momento da edificação. É o momento de ouvir a palavra de Deus, de ouvir a palavra de Deus. E esse momento é um momento extremamente especial, extremamente importante. E é o momento que nós temos que nos dedicar e nos concentrar. Se nós fizermos uma pesquisa, pode fazer lá no Google, não agora, para não perder o foco na palavra. Mas depois vai lá no Google e escreve assim: se ouvirdes a minha voz, versículo, você vai descobrir quantas promessas Deus tem para nós, Deus tem para o seu povo, se ouvirmos a voz de Deus, se guardarmos o seu mandamento. Eu não vou ler tudo, mas olha um pouquinho das promessas que tem. Se ouvirdes a minha voz, continua o versículo dizendo: serás bem-sucedido. Um outro versículo continua dizendo: obterás a salvação. Outro versículo, que é um que eu gostei muito: se ouvirdes a minha voz, serás o meu tesouro pessoal. O meu tesouro pessoal, diz o Senhor. Não é um tesouro qualquer, é o próprio tesouro de Deus. Um outro versículo diz: comerás do melhor desta terra. Um outro versículo diz: serás exaltado entre as nações. Outro versículo diz: serás guardado. E para deixar do último livro, Apocalipse, também diz: terás o direito da árvore da vida. Amados, existem muitos outros versículos, mas olha quantas bênçãos Deus tem para derramar sobre nós, quando nós ouvirmos a voz de Deus e guardamos ela no nosso coração. Mas eu queria ler ainda um de Hebreus, capítulo 3, versículos 7 e 8, que diz: quando ouvirdes a minha voz, diz Hebreus, não endureçam o seu coração. Um culto sem alma é um culto em que nós endurecemos o nosso coração. Ouvimos a palavra de Deus, mas não deixamos ela entrar aqui dentro de nós e fazer mudanças. Há um bom tempo atrás, num encontrão regional lá em Camaquã, eu vi o pastor
Adelmo, que é pastor em Rio do Sul, trazendo uma ilustração que eu achei bem interessante. Nem sei se eu já contei ela para alguém de vocês. Mas ele conta essa ilustração. Um dia o rapaz chegou no céu, e aí Jesus Cristo o recebeu e disse: olha, está aqui o apóstolo Pedro, ele vai encaminhar você para conhecer o céu. E o apóstolo Pedro começa a andar pelo céu e diz: está vendo aquele rio? E os jovens: nossa, que rio lindo. Aquele é o rio das águas que saram. Está vendo aquele monte? Sim, o rio está saindo de baixo, você percebeu? Ele: é mesmo. O que é aquele monte? Lá está o trono do Senhor. Nossa. Está vendo aquela árvore bonita? É a árvore da vida. Nossa, que lindo. Os campos verdejantes. Vem cá, deixa eu te mostrar o teu lugar. Está vendo essa morada? Aqui o Senhor preparou para você. Nossa, que lindo. E vão andando pelo paraíso. E de repente ele vê uma porta e uma salinha pequena. E ele fala: o que tem nessa porta? Será que é o lugar que os anjos guardam a máquina de cortar grama? Então, coisa né, uma portinha, uma casinha. E Pedro falou assim: não, esquece essa porta, não é muito agradável. E o jovem: não, mas o que tem nessa porta? Não, deixa quieto. E o jovem: eu não quero teimar com você, Pedro, mas o Senhor falou que você ia me mostrar todo o paraíso, eu queria ver o que tem nessa porta. Eu falei: então tá bom. E foi lá e abriu a porta. E no que abre a porta, o jovem: nossa, o que são essas orelhas penduradas nesses varais? E aí Pedro fala: são todas aquelas pessoas que iam no culto, ouviam a palavra, mas não deixavam ela entrar no seu coração. Só as orelhas subiram ao céu. Não vai acontecer isso, não é uma verdade, porque não tem como apenas as orelhas subir ao céu. Mas aquelas pessoas que ouvem a palavra e não deixam entrar no seu coração, talvez se alguma coisa subisse, seria as orelhas. Mas o Senhor nos ensina o contrário. O Senhor nos ensina: não endureça o seu coração, porque se você endurecer, não terás lugar comigo. Não terás lugar. Não endureçam o seu coração, diz a palavra de Deus. O momento da edificação, queridos, o momento da palavra de Deus, é o momento da concentração, o momento de estar atento, estar prestando atenção naquilo que o Senhor quer falar contigo. E é por isso, e é exatamente por este motivo, que na hora da pregação, o diabo vai fazer você ter uma vontade gigantesca de ir fazer xixi no banheiro. Nessa hora o diabo vai fazer você ter uma vontade gigantesca de tomar água. Nessa hora você vai ver que o diabo vai tentar fazer você pensar o tempo todo na maionese que você vai fazer para hora do almoço, no churrasco, na comida, nisso, naquilo. Ele quer tirar a nossa concentração, porque ele sabe do poder que a palavra de Deus tem. Ele sabe que é neste momento que a transformação. Então neste momento ele vai tentar tirar o nosso foco da palavra. E às vezes, inclusive, algumas vezes, é nesse momento que o nosso coração se tranca, porque ficamos ressentidos. Ressentidos porque alguma vez o pastor falou isso, ou porque hoje ele falou isso, eu não gostei, fiquei magoado, doeu no meu coração, então eu fico ressentido e eu me tranco para a palavra de Deus. Mas amados, a palavra de Deus é de Deus, não é de pastores. Esse é o momento em que a palavra de Deus, a Bíblia, e a Bíblia é a palavra de Deus, é esse momento que ela vem para moldar e mudar as nossas vidas. Algumas vezes ela vem como uma brisa suave, às vezes ela vem como um tremor de terra que abala as nossas vidas. Mas ela vem com um único objetivo. Ela vem com o objetivo de edificar, de fortalecer, de transformar, de melhorar as nossas vidas no caminho para a eternidade, de cuidar de nós e de nos salvar. O momento da edificação é o momento de nos concentrarmos. Se nós fecharmos os nossos corações, nós estaremos oferecendo a Deus na hora da palavra uma ovelha manca, uma ovelha que não anda. Mas se nós ouvirmos a palavra de Deus e guardarmos os mandamentos em nossos corações, então
não apenas estaremos entregando a Deus uma ovelha sadia, mas também estaremos recebendo de todas aquelas promessas que a palavra de Deus nos traz, da vida, do tesouro, da salvação, da árvore da vida. Então vamos estar atentos, abertos nossos corações. Bênção ou maldição? Culto com alma ou culto sem alma? Qual é a nossa escolha? Esse é um dos dilemas mais antigos da igreja, você sabia? O primeiro culto celebrado a Deus, o primeiro culto registrado a Deus, foi marcado por duas pessoas e com esse dilema. Um chamava-se Caim e adorou a Deus ofertando não aquilo que ele tinha de melhor. Outro chamou-se Abel e entregou a Deus o seu melhor. O primeiro culto registrado a Deus é marcado por pessoas que adoram verdadeiramente a Deus e pessoas que não adoram verdadeiramente a Deus. E a oferta de Caim, a fumaça subiu e parou. Não foi agradável ao Senhor. A oferta de Abel, a oferta subiu aos céus. Foi agradável ao Senhor. A diferença não estava de novo no valor colocado em cima do altar. A diferença estava no modo em que eles estavam fazendo. Inclusive, por esse motivo também existe o primeiro relato de assassinato na Bíblia. Por esse motivo, Caim matou o seu irmão Abel. Tentou destruir o seu irmão Abel, porque ele era aceito pelo Senhor. Queridos, bênção ou maldição? Vamos celebrar a Deus um culto com a nossa alma ou sem a nossa alma? Essa é a primeira escolha que temos que fazer e que somos desafiados a fazer nessa nova série de pregações. E que possamos assim entregar tudo que temos, tudo que possuímos, tudo que somos ao nosso Senhor Jesus. Amém?